Boa noite, essa é a avaliação 2 da aula de metodologia do voleibol. Eu sou o Felipe Valmórbida e a minha dupla foi o Lucas Duarte. Essa apresentação será feita para explicar o sistema 5.1, mas primeiro a gente vai fazer uma passagem rápida pelos outros sistemas do jogo. Começando pelo 6.0 ou 6.6, ele é o sistema mais inicial do jogo que a gente normalmente vê em aulas de educação física ou com categorias de iniciação com crianças pequenas. Ele não tem especialização, todos os jogadores vão executar todas as funções. Isso é muito útil para como a criança está começando a se desenvolver no esporte, a gente quer que ela tente todas as posições, experimente diferentes funções e assim vá desenvolvendo todas as habilidades do jogo. Quem estiver na posição 3 efetuará o levantamento e os ataques serão feitos pela posição 4 e 2. A recepção ela será feita com 5 jogadores num sistema em formato de W. O 4-2 simples, que é o sistema que vem depois, por necessidade do jogo, pelo vôlei ter fundamentos muito específicos e muito complexos, se torna necessário para o funcionamento do jogo que a gente encontre e especialize dois jogadores que serão os dois levantadores. Normalmente atletas que têm o fundamento do toque um pouquinho mais elaborado para poder fazer essa função. O levantador ele vai continuar fazendo levantamento pela posição 3 e os atacantes, todos genéricos ainda, realizarão os ataques pela posição 4 e 2. O levantador que fará o levantamento é o que estiver na rede e a recepção ainda é feita com 5 jogadores no sistema de W ainda. Depois disso a gente entra no 4-2 pela ponta. Aí a gente vai criar duas novas funções dentro do jogo. Os 4 atacantes genéricos serão divididos então entre essas duas funções. Onde a gente tem os 2 levantadores que se mantêm do sistema anterior, 2 ponteiros que atacarão pela posição 4 e 2 centrais que atacarão pelo meio da rede, ou seja, a posição 3. Normalmente esses jogadores centrais eles têm uma altura um pouquinho maior que a dos outros jogadores, para ser mais fácil eles ajudarem no bloqueio, fazendo a formação de bloqueio duplo. Então eles se deslocam da posição 3 e auxiliam nas duas extremas, a posição 4 e a posição 2. O levantador que antes fazia o levantamento pela posição 3, agora é deslocado para a posição 2 para realizar esse levantamento. E a recepção ela é com 4 jogadores, sendo os dois únicos que não participam da recepção o levantador e o central que estão na rede. Antes de entrar no 5.1, a gente tem mais um sistema que é o 4-2 com infiltração. Esse 4-2 ele parte da ideia de que a gente gostaria de manter a posição 2 com o atacante. Então a gente poderia ter as 3 opções de ataque, tanto pela entrada da rede, pela posição 4, ou então pelo meio, pela posição 3, ou a saída da rede, posição 2. Então a gente mantém os 2 levantadores, só que agora quem fará o levantamento será o levantador do fundo, que irá fazer uma infiltração para a rede e fará o levantamento pela posição 2,5, que é uma posição intermediária entre a 3 e a 2. O levantador que está na rede ele vai virar uma opção de ataque, então ele vai abrir e atacar pela saída de rede ou posição 2. Os ponteiros e centrais se mantêm a mesma coisa e agora a recepção será feita apenas com 3 jogadores, porque o levantador do fundo, como ele irá fazer a infiltração, a gente vai retirar ele da função de recepção. E agora, finalmente, chegando no sistema 5.1, a gente tem apenas um levantador e o outro levantador e o antigo levantador que era, se tornará um oposto, para a gente então ter 4 funções específicas dentro da quadra. Um levantador que irá fazer o levantamento independente se estiver na rede ou no fundo. Os atacantes vão ser divididos agora em ponteiros, que continuarão atacando pela entrada da rede. Os centrais continuarão atacando pelo meio. E agora o oposto, que ele será a diagonal do levantador. E ele atacará quando ele estiver pela rede pela posição 2 e quando estiver pelo fundo ele atacará pela posição 1.
A recepção é com 3 jogadores e agora no 5-1 a gente também consegue inserir mais uma função que é a função do líbero, que ele vai substituir o central nas ações de passe e defesa quando aquele central estiver no fundo da quadra. A função aqui dos ponteiros, repassando novamente, eles são responsáveis por atacar e defenderem majoritariamente nas posições 4 ou 6. E eles sempre vão compor a linha de recepção, independente se estiverem na rede ou no fundo da quadra. O levantador, ele vai ser o responsável por fazer as ações da segunda bola e colocar os seus atacantes na situação mais favorável possível. Quando na rede ele vai ficar na posição 2 e quando no fundo ele vai defender na posição 1, realizando a infiltração para a posição 2,5 quando precisar. Os centrais, como o próprio nome já diz, eles atuarão pelo centro da rede, ou seja, a posição 3, e quando eles são a peça-chave no fundamento do bloqueio, auxiliando nas duas extremas, e quando eles estiverem no fundo, eles defenderão na posição 5. Eles não vão fazer parte da recepção por conta que quando um dos centrais estiver no fundo, ele irá trocar com o jogador líbero. Também temos agora o oposto, que normalmente será o principal atacante da equipe, por causa que ele só tem a função de atacar. A principal função dele é atacar. Ele vai estar sempre em diagonal com o levantador na rotação e ele não vai participar da recepção para liberá-lo para o ataque. E o líbero, que agora a gente passa a incluir também, ele é um jogador especial que ele tem privilégios e desvantagens. Como, por exemplo, ele só pode atuar nas posições 1, 6 e 5, não podendo entrar na rede. Quando o jogador líbero for entrar na rede, ele precisa ser trocado por um jogador atacante que pode fazer a função da rede. Normalmente ele substituirá o central e ele é um especialista no passe e na defesa. Agora vamos passar por todas as posições do jogo, começando pela posição 1. A gente sempre vai se localizar pela posição que o levantador estiver em quadra. Então, nessa rotação, o levantador estará no saque, consequentemente na posição 1, então a gente chama de P1. Então, é a rotação P1. Aqui nós temos o levantador sendo diagonal do nosso oposto, os dois centrais diagonais e os ponteiros também. As trocas que a gente vai fazer quando o saque for nosso, começando pelo fundo, a gente tem a troca do ponteiro do central, ou nesse caso o jogador líbero também pode estar em quadra. O ponteiro querendo defender sempre na posição 6 e o central ou líbero na posição 5. O levantador, como irá sacar, ele já vai se deslocar diretamente para a posição 1. E na rede, o nosso central estará no local certo, só que o oposto e o ponteiro estão trocados. Então, a partir do momento do contato com a bola que você pode trocar de posição, os dois irão realizar a troca. Na posição de recepção, a gente vai ter um esquema parecido com isso. O central podendo estar até um pouquinho mais posicionado ao meio da quadra, mas aqui a gente tem a única posição da nossa rotação onde o atacante oposto e o atacante ponteiro atacarão trocados, para não precisar realizar essa troca no meio do rally. Então, o ponteiro que está na posição 2, ele descerá para o passe, o oposto que está na posição 4 permanecerá aqui, atacando pela posição 4 nessa rotação, e o ponteiro pela 2. O levantador ele irá se infiltrar pela lateral direita da quadra, correndo pelo lado do ponteiro, se deslocando para a posição 2,5. E após acontecer o rally e o side-out, ocorrerá as trocas normalmente aqui, ou podendo optar ou não por manter o ponteiro e o oposto trocados. Após isso a gente vai rodar para P6, onde o levantador estará na posição 6 da quadra. Quem estará no saque seria o nosso ponteiro, que anteriormente estava atacando na posição trocada. Então agora, as funções de troca que a gente tem, o central ou o líbero já está posicionado na 5, então ele está correto.
O levantador ele precisa trocar com o ponteiro que está no saque, só que como o ponteiro estará no saque, ele não conta necessariamente como se ele estivesse em quadra. Então, Então o nosso levantador já pode se posicionar na posição 1. Na posição da rede, o central e o oposto estão trocados, o central estando na última rotação dele da rede, é a posição 2, e o nosso oposto está na posição 3. Então, a partir do momento do saque, os dois irão realizar a troca. Aqui, para a recepção, a gente tem o que a gente chama de triângulo, que é o levantador, ele precisa estar mais afastado do que o nosso oposto da rede. Então, o oposto está mais próximo da rede do que o levantador. O central não poderá estar mais próximo do meio da quadra do que o nosso jogador oposto. Então, a gente posiciona os nossos 3 jogadores nesse triângulo aqui. O levantador respeitando a referência dele com o oposto e estando no meio do nosso central, que está na posição 5, e nosso ponteiro, que está na posição 1. Então, posicionando o triângulo, depois disso temos a posição do passe com o nosso ponteiro na 1, o nosso central na 5 e o nosso outro ponteiro na 4. Indo agora para a posição 5, a gente tem o central no saque. Nessa situação, esse central que anteriormente estava no fundo, caso ele tivesse trocado com o líbero, agora ele precisará desfazer a troca, saindo o líbero e entrando o central novamente na rede. A partir do momento do saque do nosso central na 1, a gente pode realizar a troca do nosso levantador deslocando para a posição 1, o ponteiro já está no local certo e o nosso central que estava no saque vai poder deslocar livremente para a posição 5. O central e o ponteiro da rede realizarão a troca para o central e para o meio e o nosso ponteiro ficará ali tranquilo, atacando pela posição 4. Na nossa recepção aqui, nessa figura que a gente achou, o levantador está aqui bem à esquerda da quadra, mas ele pode se posicionar quase aqui no meio da quadra. A referência dele aqui são o central, que ele não pode estar mais próximo da rede do que esse central que está na posição 4, e o ponteiro que está na posição 6. Então aqui ele está correto, mas ele pode até mesmo se deslocar mais para o centro da quadra, respeitando ainda a sua referência do ponteiro da posição 6. A gente tem o oposto já no local certo, na posição 2. O central que estava no saque, quando o outro time receber de volta o direito ao saque, ele provavelmente irá trocar com o jogador líbero para fazer a função do passe e do side-out. Indo para a posição 4, o nosso levantador entrou na rede. Então agora nós temos as trocas do levantador e do ponteiro, enquanto o oposto saque já está no local certo. E o ponteiro e o central aqui do fundo também realizarão a troca. Indo para a nossa recepção, por o complexo K1, o side-out, a gente tem aqui o que a gente chama de escadinha. Nessa figura não está muito bem colocado o jogador de central, ele tem que ficar entre o jogador levantador e o nosso ponteiro da rede. Então ele tem que estar posicionado bem aqui no meio dos dois. A gente chama de escadinha porque o levantador que agora está na posição 4, ele pode ficar bem próximo à rede. O central vai ficar um pouquinho mais atrás para facilitar a corrida para o ataque, e o ponteiro que participa da recepção vai estar mais próximo da linha do fundo. Então fica uma situação de escadinha aqui. O nosso oposto, que agora está na primeira posição dele do fundo, ele já está no local onde ele irá se permanecer para o ataque e para a defesa. Só que agora lembrando que ele irá atacar do fundo, como ele está na posição 1. Ele também não irá participar da recepção, então ele pode ficar aqui posicionado bem atrás da quadra. Na posição 3, agora com o levantador na rede, ele irá realizar a troca com o central e o nosso oposto e o ponteiro também logo após o contato do saque do ponteiro para iniciar o rally. Aqui a gente vai ter o nosso oposto escondido atrás da linha do passe, entre o nosso líbero ou central e o nosso ponteiro que está na posição 1. O central vai ficar aqui mais afastado,
realizando a corrida com a aproximação para o meio, pelas costas do levantador aqui. E por último, chegamos na posição 2, onde o levantador está na última posição dele da rede, e as trocas que nós precisaremos fazer serão o central e o ponteiro da rede, que estão trocados, e o nosso central do fundo, que está no saque, ele entrando na posição 5, e o nosso oposto se deslocando para a posição 1. Lembrando que aqui, com esse central entrando na rede novamente, provavelmente o jogador líbero irá fazer a troca. Caso ele estivesse em quadra, ele irá fazer a troca com o central que estava fora da quadra. E aqui a nossa posição para o side-out, com o levantador podendo estar bem próximo à rede aqui, por ele não participar da recepção. O oposto diagonal do levantador também escondido atrás da linha do passe, fazendo a corrida dele para a posição 1 após o contato com a bola do outro sacador. E o central realizando a puxada pelo meio aqui também. Então é isso, pessoal, as nossas referências aqui. E agradeço a atenção e até a próxima.